Agora veja essa história, Carol. Uma mulher, filha de um rico fazendeiro, herdou um patrimônio de milhões de reais. Mas ela foi excluída pelos irmãos da divisão dos bens e passa muitas dificuldades ao lado da família. Mirela leva uma vida simples, como a de milhões de brasileiros. Trabalha de segunda a segunda, muitas vezes em 3 empregos diferentes. E no fim do mês, ainda tem dificuldade para pagar as contas. Mas há uma grande diferença na história dela. Mirela tem direito a uma herança milionária. Quem é seu pai? Antônio Roberto Sobrinho, um político renomeado. Milionário. Milionário. Ele faleceu há alguns anos. Quanto que ele deixou, você sabe? Mais de 89 milhões. O nome por trás desses milhões é Antônio Roberto Sobrinho, um dos homens mais ricos e influentes de Centro Novo, uma cidade do interior do Maranhão. Antônio foi um dos maiores fazendeiros da região. Chegou a ser prefeito do município por 2 mandatos. Ele morreu em 2021, vítima da Covid, e deixou uma herança e vários herdeiros, entre eles a Mirela. Cerca de 8 anos atrás, Mirela foi procurada pelo pai. Ela mesma fez questão de que fosse feito um exame de DNA para confirmar a paternidade, o que de fato aconteceu. Só que, mesmo com o resultado positivo, ele nunca a registrou legalmente como filha. E em 2021, quando o homem faleceu, a batalha para que Mirela conseguisse acessar a parte dela na herança começou. Nessa época, um dos herdeiros entrou em contato comigo. Disse para mim ir para a cidade de Centro Novo, que a gente iria fazer um acordo, que ia resolver tudo num acordo. Então eu saí daqui da cidade de Santa Catarina, eu tinha o meu emprego, trabalhava de carteira assinada, tinha a minha filha e estava grávida do meu 2º filho. Então eu deixei meu emprego, peguei a minha família e a gente foi para lá. Quando foi ao Maranhão, Mirela acreditava que tudo seria resolvido com tranquilidade, mas foi surpreendida. Quando chegou lá, eles me lançaram uma proposta de 300 mil, bem abaixo do valor que eu tenho direito. O valor a que Mirela se refere é uma quantia de milhões de reais. Mínimo 8 milhões para cada filho, que são 10 filhos, né? Tem madeireira, tem fazenda que tem contratos com mineradoras, tem imóveis no centro todos alugados, tem apartamento na praia, em São Luís. Então eu falei para um dos meus irmãos que aquele valor não era o correto, e ele chegou para mim e simplesmente falou que se eu quisesse era o que eles queriam dar. Foi quando eu entrei com advogado, né? E é aí que essa história ganha um novo e grave capítulo. A família convenceu Mirela a dispensar o advogado dela e passar a ser representada por uma advogada paga pelos irmãos. Só que como ela não poderia advogar para mim, porque nessa época eu estava com um processo de reconhecimento de paternidade e ela estava do lado deles, então não poderia advogar para mim. Ela pôs o marido dela para advogar para mim e todo tempo eles falando, não, a gente vai entrar num acordo, vamos fazer uma reunião, vamos prestar conta, e isso nunca aconteceu. Mirela ainda foi acusada de cometer uma fraude. E o processo de paternidade correu. Quando eu ganhei, o juiz me deu a causa para sair o meu registro e eu poder entrar no processo de inventário. Eles recorreram, me acusaram de fraude no exame de DNA. Nesse meio tempo, ela diz que foi ameaçada e intimidada. Um dos irmãos foi até minha casa, eu estava sozinha com meus 2 filhos, o meu marido tinha saído. E ele falou para mim a seguinte frase: é o que a gente tá te dando. É o que a gente quiser te dar. Se a gente não quiser te dar nada, a gente não vai dar. Ele foi armado, foi com um segurança armado e disse pra mim, você não sabe nem aonde tu tá te metendo. Sem perspectivas para uma solução, Mirela e a família voltaram para Santa Catarina. Mas ela já não tinha mais emprego.
A gente passou muita dificuldade, a gente chegou a dormir no chão, porque nenhuma cama não tinha. Então eu comecei do zero. Comecei a trabalhar, não deu certo durante um tempo ali. Com 2 filhos pequenos. Com 2 filhos pequenos. Hoje, a Mirella vive com o marido e os 2 filhos pequenos nessa casa, alugada. E mesmo batalhando muito, trabalhando muito, o dinheiro todo mês é contado. Muitas vezes, não dá para pagar todas as contas. É uma residência simples em uma região humilde da cidade de São Joaquim, na Serra Catarinense, a mais ou menos 230 quilômetros da capital Florianópolis. Uma realidade bem diferente da dos outros herdeiros que estão no Maranhão. Vocês aqui passam muita dificuldade, né? Bastante. Ainda mais nesse período agora de inverno, que é muito frio, né? Pra tirar as crianças, é muito frio. Às vezes tá nevando. Depois de uma série de recursos por parte dos outros herdeiros, Mirella ganhou na justiça, em última instância, a validação do exame de DNA, mas ainda não conseguiu receber o dinheiro. O processo parou há mais de um mês. Eu preciso que desça o processo do Tribunal de Justiça do Maranhão para a origem, e agora há 2 meses eu estou nessa luta novamente para a inclusão em pauta. Enquanto isso, para sustentar os 2 filhos, Mirella se mantém entre os 3 empregos. Num deles, ajuda na limpeza da casa do proprietário da residência em que ela mora de aluguel. Como a situação dela também, deles ali, é complicada também, para dar uma aliviadinha no aluguel, ela entrou em concordância com a minha esposa, às vezes nos fins de semana também, que ela não está trabalhando, ela ajuda a minha esposa, enfim, uma faxina geral. Outro trabalho da Mirella é aqui, ensacando batatas. Mirella, você vem aqui todos os dias? Sim, todos os dias. Quantas horas você fica aqui, mais ou menos? Até as 5 da tarde. Você passa a tarde toda aqui, então? A tarde inteira. Eu entro às 8 e fico até às 5. Bom, você trabalha ensacando batata, fazendo faxina. E na maçã, na safra, na classificação. Mas isso só quando tá na época da safra, né? Na época da maçã. Isso, é 3 meses. 3 meses. Os outros 9 meses... A gente se vira com o que tem. Tentamos contato com os irmãos de Mirella. Recebemos dos advogados a informação de que eles não querem falar sobre o caso. E enquanto a justiça não decide como a herança do pai será dividida, ela continua na realidade que conhece desde pequena. A única coisa que eu quero é justiça. Que seja tudo dividido igual. Porque enquanto uns estão tendo uma vida boa, uma vida de luxo, outros estão passando necessidade. Você imagina que isso tudo está chegando ao fim? Que a justiça vem? O que você acha? O que seu coração te diz? Eu acredito muito na justiça de Deus. E a dos homens? Essa eu já tenho minhas dúvidas.